Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, Sem Reação chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quinta-feira. E hoje nós estamos dando prosseguimento às entrevistas com os candidatos à Câmara Federal. Nesta quinta-feira nós temos a presença do candidato à Câmara Federal, a deputado federal pelo PV, o professor Marcelo Rocha, gentilmente atendendo ao nosso pedido, e também o candidato a deputado federal pelo PEN, o Décio Clemente. Décio, boa tarde, obrigado pela participação. Começar com você e um dos temas que mais tem chamado a atenção nos debates à Câmara Federal é a questão da saúde, né? Os recursos que infelizmente não vêm por parte do governo federal e de que maneira a Baixada Santista poderia receber mais recursos. Esse tema tem norteado as discussões e não poderia faltar nesta quinta-feira. Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde a você, os ouvintes do programa, e é uma satisfação mais uma vez estar aqui no seu programa, que já tive já uns anos atrás, e a gente tem defendido algumas necessidades, não só ecológicas, que é o PEN, que é o Partido Ecológico Nacional, como algumas necessidades prioritárias para a população, que é a saúde, segurança e educação. Principalmente segurança, que a gente tem até uma experiência de vivência, não só trabalhista, como pessoal e familiar. Mas na saúde, pensando bem aqui em relação à nossa Baixada Santista, nós necessitamos urgentemente não só depender só da Santa Casa, como ter hospitais no litoral do Vale do Ribeira, que está fazendo com que a coisa ela seja super sobrecarregada, né? A Prefeitura de Santos tem que agilizar o máximo possível o hospital que era dos estivadores, e os recursos têm que vir realmente do governo federal. Para isso, os deputados federais que representam a Baixada têm que lutar para melhores auxílio financeiro para aqui a Baixada Santista, para os hospitais aqui, e também a necessidade urgente da melhora da receita para os médicos. Por quê? Porque a grande evasão que está tendo dos médicos trabalho para a iniciativa pública, ela está partindo para a iniciativa privada. Você está vendo que alguns médicos não têm mais interesse em trabalhar para o INSS. E antigamente era o contrário, né? Era o contrário. Mas o que é isso? Isso é questão do salário. E você vê que ele prefere muito mais, no plantão dele, ele está correndo no consultório dele e deixando lá o paletó na cadeira, do que atendendo a população. O que não é correto, né? O que é totalmente incorreto. Marcelo, essa questão da saúde, o Décio levantou bem essa situação de um atendimento no Litoral Sul, que eu acho que acaba refletindo, apesar e tem tá para sair aí um hospital regional, vai dar uma desafogada, né? Mas sem dúvida nenhuma, acho que faltam unidades hospitalares descentralizadas, né? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde Augusto, boa tarde telespectadores, boa tarde Décio. Realmente a saúde é um problema sério que está no nosso país, e se não tiver uma mudança radical, urgente e emergente, ela vai continuar e obviamente nós não vamos ter o atendimento que pensamos. O problema da saúde começa na autonomia das cidades. A cidade arrecada 100% de impostos, encaminha 70% para o governo federal, 20% vai para o estado, só que esse valor não volta para a cidade. Então a cidade gera renda, gera a riqueza,
mas a riqueza não volta na forma que deve vir, que é saúde, educação, transporte, segurança e tal. Então, uma das lutas que nós vamos ter lá no Congresso Nacional é de aumentar a autonomia das cidades para fazer com que os prefeitos possam trabalhar com um pouco mais de liberdade. Outra proposta que a gente pretende trabalhar muito forte lá na Câmara é a criação de universidades com hospitais acoplados, né? O que seria feito aí? O governo não tem condições de criar a faculdade, criar o hospital, porque não tem recurso. Mas ele pode passar isso para a iniciativa privada. E ela administrar. Ela administra, ela vai gerar os médicos vão estagiar no hospital e de lá, depois de formados, eles vão estudar de graça, eles vão trabalhar 5 anos para o governo, né? Atendendo a comunidade, e aí não precisaremos trazer médicos de outros países aí para atuar. Que na verdade o sistema cubano é esse, né? O sistema cubano, o médico se forma e aí depois de formado ele presta serviços para o governo, uma forma de reembolsar o investimento que foi feito na formação dele. Exatamente. E hoje, para você criar uma faculdade de medicina, você tem que participar de licitações, não tem uma abertura tão grande, são poucas empresas que participam. É verdade. E isso aí tem que ter uma inserção forte do governo municipal, que nem sempre é aliado do governo, e por não ser aliado, não tem abertura. Só para complementar o raciocínio dele, o governo federal, nesse período que trouxe os médicos do exterior, uma das propostas era os 2 anos de estágio no governo, nos hospitais públicos, para depois aí sim realmente se formar como médico. Mas a pressão da associação e das entidades que defendem os médicos foi tão grande que o governo recuou e não conseguiu aprovar essa proposta, que é uma proposta super interessante que a gente falou, aí Cuba funciona. Mas a pressão, que hoje o grande mal que existe é o corporativismo. O corporativismo é muito forte. Por que veio os médicos de fora? Por quê? Porque os médicos aqui não querem trabalhar. Eles querem ficar no seu consultório. Porque a grande maioria são filhos de médicos já renomados, pega a clientela, tá? Então não necessita ir lá. E aquele pessoal, aquele médico que deveria estar na rede pública, não está porque acha que o valor é pequeno. E assim... Eu acho que você tem razão quando você fala, não é que não querem trabalhar, há uma desproporção dos pagamentos, né? Hoje, o profissional para servir ao serviço público, ele pensa 20 mil vezes, né? Ele deixa para o final. Não está errado. Eu acho que o serviço público deveria ser o primeiro a pagar bem o médico. É o primeiro a pagar bem. E se você perceber... Médico e professor, né, Marcelo? Professor principalmente, né? Se nós percebemos, os planos de saúde estão fazendo greve. Quer dizer, o plano de saúde é privado. Mas vamos analisar do outro lado. Vamos analisar do outro lado. O Estado, ele paga pouco em relação ao particular. Ou é o particular que cobra muito em relação ao público. Porque hoje uma consulta, por menos de R$400, você não tem uma consulta e tem que reservar daqui a 2, 3 meses. Particular? Não, particular não. Particular é rápido, mas é isso que você falou, é R$300, R$400. Não, agora, de especialidade, do coração. Sim. Agora, eu só queria fazer aqui uma observação. Os planos também não estão pagando muito diferente do que o poder público, viu? Não, uma consulta hoje é 15, o que o plano paga é irrisório. Aí o cara tem que atender muito, não é? A diferença é que no plano de saúde ele precisa atender e no serviço público ele pode, como o Décio colocou, pode deixar o paletó ali ou trabalhar 1 hora e não trabalhar outra, enfim. Não é a regra, né? São as exceções, naturalmente. Mas me parece que o problema maior que a gente observa, falta gestão nessa questão. É isso, Marcelo? É isso mesmo. A saúde não pode ser tratada como estatística. Ela tem que ser tratada com humanidade, né? Tem que tratar gente como se deve se tratar. Você vai fazer uma consulta médica hoje, num hospital público, você fica lá 2 minutos. Se chegar a ficar 2 minutos, porque você tem um prazo, tem um número de atendimentos a cumprir e tal. A mesma coisa já está começando a acontecer nos planos de saúde.
para o médico formado chegar a ter seu consultório e começar a vender o seu trabalho, ele precisa de um tempo de bagagem, até ele conquistar a credibilidade e tal, que não tem jeito, ele precisa passar pela iniciativa privada, pela pública, trabalhar principalmente naquela assistência básica, né? Que se você trabalhar a prevenção, obviamente lá na frente você tem menos desencaixe para recurso, para atendimentos mais graves. Hoje nós não temos a prevenção, hoje nós temos o imediatismo, né? O camarada já vai lá com um problema. E apaga incêndio, né? Só para apagar incêndio. E aí nem consegue. Agora, olha só, vocês estão falando dessa questão da saúde, mas não é diferente da educação. Né? O professor está desestimulado, os alunos me parece que saem do colégio sem saber corretamente, se gasta 25% do orçamento municipal na saúde, na educação, e a coisa não andou, Décio. Que é obrigatório. E é obrigatório. Percentual de gasto. Se o prefeito não gastar 25%, toma pau. Toma. E o tribunal é exigente disso. É. E se passar também. Não pode. Passar pode. Não pode não gastar os 25%. Você que é ligado à educação, Marcelo? Os 25%, se bem administrados, até que daria para fazer um bom trabalho, né? Mas o que acontece? Prefeituras, governo de estado, governo federal, eles estão com a máquina muito inchada. Tem muito cargo de confiança criado lá. Todos os níveis? Todos os níveis. E, obviamente, com a máquina sendo cara, você tem que dar sustentabilidade a ela e não consegue dar sustentabilidade àquilo que é essencial, que é saúde, educação e tal, né? Então, uma das medidas que o governo deveria repensar, né, é de limitar o número de cargos de confiança e realmente ser cargo de confiança quem tem capacidade, habilidade para estar ali, exercendo. Não ser simplesmente uma figura, eu fiz um acordo político, tal, tem que trazer ele aqui, tem que fazer isso aí. Isso quebra o Brasil, isso está quebrando o Brasil. É muito gasto. E para você fazer com que os recursos cheguem, você tem que diminuir primeiramente seus próprios gastos. E na educação, como o governo hoje não tem o recurso suficiente para fazer, eu também acho que poderia-se haver aí uma parceria com a iniciativa privada. Hoje, numa escola técnica, o governo federal ele gasta R$7 mil com um aluno por ano. O mesmo curso numa escola privada, ele gastaria em torno de R$3.500 a R$4 mil. Por ano? Por ano, ou seja... As escolas técnicas, as ETECs, FATECs, é isso? ETECs, o FATECs. Custo é R$7 por ano. No caso da FATEC, até um pouco mais, porque é um curso superior. Certo. Né? É verdade. Indo nas ETECs... E nós precisamos de tecnólogos. 7 mil por ano. Por ano. Sabe, você está falando tecnólogo, o Décio vai lembrar bem, professor Jorge do Vale. Nossa. Saudoso professor Jorge do Vale, né? Meu irmão. Gente boa. E olha, e lutador. Lutador, hein? Os profissionalizantes, ele insistia. E o Fernando Henrique, quando foi presidente da República, acabou com os cursos profissionalizantes. É isso aí. Não é verdade? E é os técnicos hoje. Que é o técnico. O cara formava no colegial e aproveitava e se formava numa... Porque não adianta você ter um monte de gente e não ter o operacional, não é verdade? É verdade. Então tem um monte de engenheiro, mas e o técnico, que é fundamental, né? E por que na época ele criou o profissionalizante? Porque ele trabalhou na COSIPA. É verdade. E via a necessidade desse pessoal especializado para trabalhar. E aí ele tomou um baque com o Fernando Henrique, que acabaram com o ensino profissionalizante. Eu acho que foi um erro. Primeiro que você tirou a oportunidade do jovem encontrar talvez uma... Ou não, mas eu estou errado? Não, você está certo. E o curso técnico é um curso de modismo, né? Modismo que eu digo assim, por quê? Hoje, qual é a emergência aqui na Baixada? Não, precisamos trabalhar petróleo, gás e tal. Então você pode criar os cursos para isso daí. Agora mudou a área de atuação, a área de serviço, a área de indústria. Então você consegue direcionar. Canalizar a empregabilidade. Então é fácil de fazer isso. E o governo fazendo a contratação das escolas privadas para que tenham as vagas, eles fogem do custo do professor, do custo operacional, né, de todos os encargos, de estrutura, e sendo cliente... vai cobrar qualidade. Se não tem qualidade... E tem uma coisa interessante, viu? Não sei qual a opinião do Décio. Eu estava lendo uma matéria esses dias, a comparação de um preso nos principais presídios no mundo, o custo. E os Estados Unidos já aderiu aos poucos, veio aderindo, e agora de forma bastante
bastante contundente a privatização dos presídios. Ele paga um valor por mês para a empresa, por preso, e a empresa mantém lá o cara. E acho que o Marcelo está levantando aqui uma questão interessante, né? Enquanto uma ETEC, e nós não podemos, hoje as escolas técnicas, elas têm sem dúvida nenhuma a mesma qualidade que uma ETEC, né? Não, todas as escolas técnicas são ETECs. Desculpa, fiz uma confusão. O público, né, o ensino público que a ETEC oferece, né, ela está no mesmo nível do que o particular. Sim. Não tem, o particular é inferior. Antigamente você falava, não, estudar no Estado, eu acho que deve estar no mesmo patamar. Está no mesmo nível e hoje todas as escolas técnicas privadas, elas têm acompanhamento do sistema S, né? Senai, então tem que seguir a regra e, obviamente, você cobrando a regra é mais fácil do que você ter que praticar, né? Lógico. Então, o governo podendo fiscalizar e fazer... A cada um que o governo gasta para formar, poderia formar 2 se fizesse uma parceria. E sem criar passivos. Sem criar passivos. Na saúde também, viu? O PPP que estão tentando implantar. Isso seria fabuloso, porque hoje o governo está quebrado, né, Décio? O governo hoje não tem dinheiro. Ele necessita partir para isso. O Paulo Alexandre, o prefeito aqui nosso, ele deu um avanço, mas no quê? Muito assim, muito acanhadamente. Ele colocou na cultura, ele está tentando fazer alguma coisa, alguns pronto-socorro lá no Zona Oeste. Os OCIPs, né? Ele está tentando assim, aos poucos. Mas ele não é muito mais agressivo. Tem alguns locais que são muito agressivos. Mas só você ter um detalhe sobre a terceirização dos presídios. Eu fiz, um tempo atrás, eu fui à Fundação Santo André, eu fiz uma especialização em políticas públicas de segurança. Esse é um pós na área de segurança, né? E lá, pela tese que eu defendi lá, é realmente terceirizar a polícia de modo geral, tanto civil como militar. Por quê? Porque o que está acontecendo? Eu raciocino que você vai ir até enriquecer também você fala com propriedade que você foi presidente do sindicato aqui na região, não é isso? Não tem dúvida. Porque você vê só, quando tem um acontecimento, por exemplo, aqui em Santos, quem decide, quem toma conhecimento é o governador e o secretário de Segurança Pública. Agora, o secretário municipal de segurança da cidade, o prefeito e a cúpula da polícia da cidade não toma conhecimento, não fica nem sabendo. Que é a área dele. Nos Estados Unidos, quem decide lá no distrito é o prefeito. Ele que indica o delegado, ele manda, ele tem a chave da cidade. Ele é eleito, né? O delegado, inclusive, é eleito. Né? Aqui não, aqui você sofre uma determinação de indicação de fora, apadrinhado por um deputado de fora, que tem ligação com o governador, o secretário de Segurança Pública. Quer dizer, então a segurança da cidade... E aí vem pessoas de fora, ou comandando a PM, para poder tratar a cidade, até ele pegar o mapeamento da cidade, e já está sendo transferido para outra cidade. Isso a gente vota na autonomia da cidade, né, Décio? Se a cidade tivesse o seu recurso próprio, se o recurso dela ficasse na própria cidade, o prefeito poderia muito bem administrar a saúde, a educação, tal, e ser cobrado dos governos de instâncias superiores da qualidade. Assim, tipo, tal, né? Cidades acima de 300 mil habitantes, por exemplo. Sim. Vai pegar uma quantidade de... Ontem eu estava assistindo a reprise na Band News do debate dos candidatos ao governo do Rio de Janeiro. Você é carioca, né, Décio? Não sou, mas eu conheço bem lá. Mas você tem pinta de carioca. Eu só pinta. Só pinta. Me fala que era jogador também, não é só fama, né? Só fama. E num determinado momento se discutiu lá, que é uma PEC que o senador Lindenberg, que é candidato ao governo, apresentou, de desmilitarização das polícias. Acabar com a... Desculpe só, termina só para você. Não, acabar com a desmilitarização das polícias, quer dizer, como em outros países, né, na Alemanha me parece que é assim, nos Estados Unidos é assim, o policial ele não é militar, ele é civil que presta um serviço. Agora, não mexo, não tem problema. Eu levantei só essa questão porque você falou da municipalização das polícias, lembrando que as guardas municipais passaram a ter, desde segunda-feira passada, a lei que autoriza usar arma. E que até trouxe aqui o Armando de Matos
o doutor Armando de Matos, que foi um advogado que há 8 anos atrás conseguiu uma liminar e os guardas municipais da Praia Grande podiam usar arma em serviço, ou indo para o trabalho e tal, através de uma liminar. Você viu essa PEC da desmilitarização? Eu vi. Não, inclusive eu participei em Maceió, questão de 3 meses atrás, de um fórum, inclusive uma das pautas foi essa lá, a discussão. Só para complementar um pouquinho aqui que tu falou de Praia Grande, as guardas municipais de Praia Grande são uma das melhores que existem no Brasil. Olha só. Tanto que o papel dela é muito fundamental contra a criminalidade lá. Né? Tem um papel importante. Agora, o que está acontecendo em termos desta desmilitarização? Em relação ao que existe no exterior. O que eles querem aqui e até conta com alguns grupos de associações de militares, é quebrar essa linha militarizada. Tipo assim, passa, que nem no exército, se passa o coronel, o cara tem que levantar, fazer continência, entendeu? Essa linha dura, que é o regime realmente militar. E eles precisam quebrar esse tipo de militarismo. Esse comportamento. Por quê? Porque, na verdade, é uma lavagem cerebral. No sentido, assim, de que você pode dar um exemplo, por exemplo, as viaturas que vêm para fora, com aquela cabecinha olhando para ti. Te amedronta, entendeu? Você até evita olhar para a viatura. Então, aí vem na tua cabeça, o cara vai descer com uma arma em cima de ti. É verdade. Quer dizer, esse tipo de desmilitarização, esse sentido nosso que é o principal. Mas olha, posso defender a polícia também? Claro. Pensa bem, você está num ambiente lá, você vai parar um carro. Outro dia, estava acho que com o Vitor. Nós estávamos em São Paulo e eu virei uma rua lá e tinha um guarda no meio, um policial no meio da rua, já com o revólver apontando, numa blitz lá, e nós passamos, porque eu tenho um cara de bonzinho, né? O Vitor, os caras ficaram olhando feio, mas o que me chamou a atenção, depois nós estávamos comentando isso, o policial nunca sabe o que vai enfrentar, então ele tem que sempre estar preparado. Isso, lógico, que não permite a truculência. Não, Augusto, desculpe só te intrometer mais uma vez. Favor. Mas não é o trabalho de prevenção contra o cidadão, não é isso. O que está discutindo. Sim, o interno. É o interno, é o formato. Né? É o soldado. É o soldado em si. O papel dele dentro do quartel. Até as punições, né? Nossa. O cara pode ser preso, cumpre não sei o que lá. Você tem uma opinião formada sobre essa questão da desmilitarização? Você acha que é muito cedo para discutir isso? Não. Inclusive, eu pactuo e uma das bandeiras que eu vou trabalhar lá é da unificação, né? Das polícias. Polícia Civil, Polícia Militar, afinal, ambas têm papéis semelhantes, né? E elas se completam, né? É verdade. E também criar um piso nacional, né? Fundamental. Plano de carreira com piso nacional. O piso é umas bandeiras. Para que não tenha discrepância de um estado para outro tal, e incentive as pessoas a entrarem na carreira policial militar e que ele possa ter um crescimento, tanto na horizontal quanto na vertical, né? E é interessante porque, na verdade, o que está faltando, né? Porque gente de bem tem. Tem. Né? O que está faltando é uma carreira mais atraente, né? Não para os coronéis, mas para aqueles que estão iniciando a profissão. Eu não sei quais são os valores, mas até o início desse ano era R$ 1.500, R$ 1.600 o salário de um policial. É o salário base. Não, quando ele entra. Eu acho que é muito. Pensa bem, um cara que vai dar tiro, vai tomar tiro, não é verdade? Está colocando a vida dele em risco. Detalhe, não tem seguro, né? A policial militar tem seguro? Não, né? Não, caso de morte, está se discutindo porque tem 100 mil reais, mas o cara tem que estar fardado, levando o tiro na rua. Olha se por algum motivo levar o tiro e morrer no hospital, o seguro já segura. Pensa 2 vezes. Seguro é bom se você não precisar. Se você precisar. Olha, ele dá uma canseira. Dá uma canseirinha. Dá para fazer um intervalo agora, Gisele? Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor,
O Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e à sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço especial, nossos amigos da Ozan. Amanhã, inclusive, nós teremos aqui a presença do Fábio Garibe, vamos falar de mercado de seguros. 32288000 ou acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, o restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E mandar um abraço para os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep! São 3 unidades de treinamento na Ponta da Praia, em frente ao terminal da Libra, ao lado do Ogmo, e também no Guarujá e na Conselheiro Nébias. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Eu queria voltar em 2 temas, um muito importante, nós estamos falando aqui das parcerias público-privadas, e eu comentei dos Estados Unidos, né, e que lá os presos têm, os presídios cada vez mais têm virado empresas, né, e o governo paga, o rendimento é melhor, o tratamento é melhor, a adequação é melhor, é impressionante. E o custo que a sociedade paga para manter o cara preso também é infinitamente menor. Não conseguimos implantar ainda no Brasil esse sistema, Marcelo. É um sistema que funciona, né? Inclusive mais uma das propostas aí que a gente vai lutar lá no Congresso Nacional é exatamente na criação de presídios indústria. Hoje, se você for terceirizar um presídio, o que acontece? Você vai acabar gerando um desemprego para quem está trabalhando lá. Porque vai ter que contratar o pessoal, como é que fica tal. E hoje nós temos uma demanda reprimida. Então o que fazer? A iniciativa privada constrói o presídio, acoplada a uma indústria, os presos vão para lá, vão trabalhar, vão estudar e vão gerar riquezas. Vão devolver para a sociedade através dos impostos, dos produtos que serão vendidos ali. Lógico. E o governo vai controlar. O governo ele tem que passar a ser cliente. Trazer empresas para gerar impostos, esses impostos
se transformar em riqueza, em saúde, em educação, tal, para a nossa população. Se nós queremos, vamos construir, constrói, fica lá, quebra tudo, ninguém faz nada e depois um sai, não é eu, não é comigo, né? Então o negócio é assim, hoje o governo ele tem que considerar que ele não consegue administrar seus bens próprios ali, seus serviços próprios. Então terceiriza, passa a ser cliente, coloque fiscalização e faça com que aqueles setores que hoje geram problemas para a sociedade, não ressocializam ninguém, né? Comece a gerar impostos e trazer o preso para a sociedade já com uma formação, né? Uma formação e profissão, porque ele já vai trabalhar, vai estudar e já vai sair de lá prontinho para entrar no mercado. Quer comentar, Décio? Essa terceirização, você falou assim, por que a gente não faz? Por trás existe até os interesses financeiros e corrupção. Vou te dar um exemplo. O valor que é pago para a alimentação dos presos, as licitações que existem, que é pregão, rapaz, é muito dinheiro. E aquele que está fazendo a licitação, que representa 3, 4 por trás, são os primeiros a chegar a não ter interesse. Por quê? Porque essas licitações é o dinheiro das próximas eleições, que tem que abastecer as eleições. Como é que eu vou contra mim mesmo? Não dá. É uma das coisas. Eu acho que é lógico que quando você tem... Primeiro que a empresa ela vai ter um orçamento, né? Ela vai trabalhar em cima de um orçamento. Olha, eu até estava ouvindo o Marcelo falar das ETECs e assim, cada vez mais eu acho que a participação do Estado ela tem que ser fiscalizadora. Lógico, tem áreas que o Estado não pode abrir mão. Mas a gente percebe, por exemplo, que nas OCIPs que administram o Hospital de Cubatão, se a Márcia Rosa pagasse direitinho o dinheiro, o Hospital de Cubatão passou a ser referência. Porque o médico lá ganha 6, 7 pau. Então o cara tem interesse em trabalhar, aquilo que você falou, ele faz uma opção. Agora, se nós não encontrarmos soluções, eu acho que do que nós conversamos aqui, uma das coisas mais importantes, o Marcelo foi muito feliz, né? O município ele tem que ser mais valorizado. Não dá mais para o município receber a menor parcela... Do Estado e do Federal. Não é? E você mora no município. Não, e quando o repasse chega, hein? Quando o repasse chega. Exato. Isso é um detalhe. Agora, esses elefantes brancos... vamos dar um exemplo, você falou Cubatão, aquele teatro municipal de Cubatão. Nossa, quanto dinheiro já não foi ali, hein? Pelo amor de Deus, e hoje está um barranco lá que quer desmanchar. É verdade. Quantos prefeitos levantaram dinheiro a fundo perdido para ser colocado? Que normalmente... E olha, quantas vezes esse teatro de Cubatão foi mote de campanha? Vamos terminar o teatro de Cubatão. Manda mais tantos milhões, não é bandeira, e não acaba. E olha, e eu fico um pouco preocupado, porque me parece que esse mando e desmando em algumas áreas tem tomado conta aqui da Baixada Santista. Por isso que também é uma questão que eu queria abordar com vocês dois, a representatividade da região. A gente sabe que hoje a região também está um pouco desprestigiada, porque não tem representatividade. Hoje nós temos o Márcio França, que não é mais candidato à reeleição. A Maria Lúcia Prandi, que é suplente, a terceira, quarta suplente, assumiu com a prisão do Genuíno, se eu não estiver enganado, na Câmara Federal. Na Assembleia... E tem o Beto. Perdão, o Beto e o Protógenes se intitula do Guarujá. Não é, o Protógenes não é, não dá. Mas ele... Gente boa, mas não dá. E eu esqueci do Beto. Essa é gente boa. Não, ele é gente boa, mas não representa a região. Não tem, representa. Ele tem uma casa no Guarujá. Ele vem de vez em quando pro Guarujá. Não dá. Ato falho, né? Mas o Beto Mansur, sim, foi prefeito e tal. É muito pouco, 3. O Décio é da época que tinha o quê? 6, 7, Décio? 6, 7 o quê? Nossa! Nós tínhamos, não só estadual, como federal. Não é? Não, tô falando federais. Federal. Nós tínhamos uma bancada boa lá. E hoje? E da cidade mesmo. E o que acontece? Nós estamos votando em pessoas de fora? Mas quem traz o pessoal de fora? São os próprios pessoal daqui mesmo. Eu estou sabendo de vereador que pegou 200 mil para trazer um deputado de fora para cá. Não é eu que estou falando. 200 mil? 200 mil. É mil. dinheiro, hein? É dinheiro, amigo. Eu não vou entrar em detalhes. Mas, de qualquer maneira,
candidatos. Se você faz, por exemplo, se eu vou fazer uma dobrada, eu sou federal, vou dobrar com alguém aqui do município. E claro que eu também vou fazer uma dobrada lá de fora, porque também vai me carregar na área dele. Lógico. Entendeu? É uma troca. Mas a prioridade sou eu. Mas vereadores que estão só em legislatura com vereador, não é candidato a nada, não procura os candidatos aqui da Baixada para poder, vou te ajudar, sou vereador, Não, ele fica esperando o candidato a deputado que vem, e não interessa nem partido, hein? Que vem lá, ou do ABC, ou de São Paulo, ou de Ribeirão Preto, chama ele para sentar, aí fala assim, olha, eu posso levar você, eu estou com 5 mil votos, 3 mil votos, tal, e como é que fica? Não, então eu vou te dar aí. As crianças estão chorando. E aí ele sai por aí trabalhando o candidato. Na maioria das vezes até nem. Quer ver tomar metade do dinheiro, fica com ele. Ô, Marcelo, nós estamos falando duas questões aí. Primeiro, a fidelidade partidária, né? Porque daqui a pouco não vai valer mais ter partido, não é verdade? Os partidos não têm valor nenhum. Segundo, que de certa forma a política, principalmente... Eu estava vendo uma pesquisa, eu não quero falar números, porque não estou conseguindo me lembrar, estou tentando lembrar, não consigo me lembrar, mas mais de 50% dos deputados federais, com menos de até 30 anos, são filhos, sobrinho, genro, né? Tem um parentesco com alguém que já foi deputado federal, né? Então não há uma renovação, né? Me parece que é uma coisa meio familiar. E aí você tem aqueles grandes candidatos com poder econômico forte que fazem o que o Décio está dizendo. Chega aqui, olha, dá 100 para um, 50 para outro. Olha, se você colocar aí de 100% do quadro político, né, e perguntar para eles, em qual empresa você trabalhou? Empresa privada. Qual é a sua empresa que gera emprego, gera renda? Difícil. A maioria é político profissional, é de pai para filho, tal, estuda, já arruma um cargo de assessoria. Você quer um exemplo? Eu gostaria desse. Papa. Fala qual empresa trabalhou. Então, mas se você perguntar para mais outros aqui, eu tenho certeza que você vai falar, não, meu filho é advogado, meu filho é isso. Tá, em qual escritório atuou, quais são as causas que ele já defendeu, o que já fez. Então é difícil, né, a pessoa chegar e fazer. E eu me permita fazer um depoimento aqui, até agora que eu sou um político novo, nunca estive nesse meio, né? E pelo Facebook ou até por telefone, as pessoas me ligam querendo que eu compre um trabalho para garantir votos. Eu não quero comprar votos, eu não quero comprar trabalho, eu não quero isso. Eu quero se a pessoa confia no Marcelo, confia no Décio, confia, seja no candidato que for, que vote por confiar, por saber que ele vai ser a sua voz, porque senão a gente perde o cerne, né? Um bispo de uma igreja me prometeu 35 mil votos. Chegou para mim e falou, olha, nós temos uma dobrada, temos um deputado estadual, tal, que é indicado por Deus, e nós temos uma parceria no litoral, mais umas cidades aí e tal, só que a gente queria dobrar. E para dobrar, a gente tem que dividir os custos. Por fiel, custa 15 ou 20 reais. Aí ficaria metade para você. Eu falei, meu amigo, muito obrigado. Eu não quero, acho que nem Deus quer isso daí, né? E eu não quero isso também para a minha população e para mim também, que não faz parte do meu caráter de pessoa, né? Você tem o nome, ó. Cada fiel custava 40 reais? 20 reais cada fiel. 40. E 10 para o federal, 10 para o federal e 10. 35 mil, você imagina, 35 mil vezes 10. 10. Poxa, 350 pau. Se eu tivesse esse dinheiro, eu faria uma entidade filantrópica, deixaria ali fazendo alguma coisa de bom para a sociedade e não daria para essas pessoas que querem se aproveitar. Essa dobrada está gastando, viu? tá gastando muito. Está na rua, viu? Está gastando muito, mas é assim, Décio, eu não... Esse Décio tá terrível. Mas eu não faço parte de verdade mesmo. Partido, para mim, partido é ferramenta. Tem as ideologias, tem tudo, tal, mas partido é ferramenta. Quem vai estar lá é o Marcelo Rocha. Ou é o Décio, ou é o Papa, seja lá quem for. Se essa pessoa se vender ou para o seu partido, ou para outras convicções, que não sejam ali ligadas para o bem da sociedade, corram dessas pessoas. Essas pessoas não merecem sua credibilidade. É uma coisa interessante, né? A população ela acaba às vezes sendo até manipulada, né? É o caso do Eduardo Campos.
Eduardo Campos era um nome, eu vi várias pessoas dizendo, não, Eduardo eu não vou votar e tal, e aí ele morreu e virou, ele parece que morreu, né? Virou Marte. Eu não estou criticando, só estou comparando. Impressionante como eu descobri o eleitorado. Parece quando o Corinthians perde né? O choradeira. Solta de fora. Outro dia o Corinthians jogou com um time da Argentina, perdeu, soltar. Pô, parecia que a cidade só tinha argentino, né? Então a mesma coisa. O que apareceu de gente fã ou eleitor do Eduardo Campos foi impressionante. E o que você está dizendo é verdade. A população às vezes vê lá um candidato e aquele grupo que apoia esse candidato, seja por ideologia, pensamento, religião, às vezes é vendido por esse candidato. Você sabe, Augusto, isso é muito ruim na política. Não, eu faço muito, apesar de uma eleição de deputado federal, é uma eleição totalmente diferente de vereador, mas as possibilidades de votação é muito mais fácil, reduz o número de candidatos, e numa eleição de voto a voto, mas uma eleição bem massificante, assim, né? É o estado de São Paulo. Mas se você trabalhar direitinho a sua área, você desenvolve. E se você trabalhar também no tete a tete, como eu tenho feito, eu tenho ido pessoa por pessoa, você começa a sentir o eleitor. O eleitor ele está carente de candidato, de noção de que é política, o que o candidato faz, o deputado federal faz, o deputado estadual faz. Fica difícil. Não é só o eleitor, o próprio candidato. Tem a maioria dos candidatos nem sabe quais são as suas limitações. Por isso que eu brinquei do candidato a deputado federal vem fazer pedido para cortar árvore, sabe? Então, umas coisas que realmente é o básico. Mas o que eu estou sentindo realmente é uma mudança. Eu acredito que vai uma mudança. E você tocou no assunto de hereditário. Eu tenho brincado também com as pessoas que o avô do Aécio foi o Tancredo Neves, histórico, né? Como o do Eduardo também foi, tal. Eu falei, meu avô ele foi escravo, porque na época ele realmente foi escravo. Se é um currículo, eu fico orgulhoso disso. Mas minha família não tem história política, entendeu? Para poder você ter base, você pegar aquele pessoal, o teu parente trazer para você. Eu me chamaram para uma reunião com uma senhora lá, e ela toda, aí eu falei assim, eu não estou sentindo ela como política, como uma liderança mulher. Mas o rapaz que tinha me levado falou assim, não, ela é a filha do Mantelli Neto, que foi um grande político deputado. Então, o que se subentende? Que vai estar indo para a Assembleia Legislativa de São Paulo, se caso ela ganhe, uma pessoa que não tem aquela noção de política, aquele sentido de defesa de cidadania. Carrega só o nome. Carrega o nome. Por quê? Porque o pai foi um grande nome. Mas nós temos, tem a Bruna Furlan, deputada federal, ela está indo para o seu segundo mandato, uma menina nova, muito bonita, inteligente, tudo, mas ela não tem experiência nenhuma. E o pai dela foi prefeito de Barueri. E resolveu lançar a filha. Como Campos Machado está lançando a esposa como senadora. Como o Senado fosse... É verdade. Então, mas será que às vezes você não vai despertar ali uma qualidade como político? Ou você acha que não? A política se faz... Por exemplo, a minha esposa foi candidata 2 vezes, foi vereadora, assumiu o cargo na coordenadora de políticas para a mulher, então mais ou menos ela não é nenhuma... tem algum conhecimento, né? Mas já falou desde o início. Ela já foi candidata 2 vezes, quer dizer, ela já vem aquilo dentro dela política. É verdade. Como eu já fui candidato várias vezes. A pessoa até ri, até brinca, fala assim, pô, tá de novo? Tá. Eu falo de novo, porque eu não fui destinado a ser cantor. Lógico. Eu não fui destinado a ser o Pelé. Mas você jogava bem. Eu era banco do Pelé. Como o Pelé não se machucava, mas eu tenho esse tino político, de discussão política, de liderança política. Quer dizer, então vai da pessoa. Então, se você vai para uma assembleia ou uma câmara, você tem aquele passado teu de luta, que dá essas condições, né? É verdade. Eu acho que essa questão primeiro que as reeleições na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, eu acho que são muito ruins. Né? Você vê agora o Sarney, vou me aposentar. Pô, mas depois de 40 anos, 30 anos no Senado,
E com os filhos todos lá trabalhando, lá, ou tendo algum cargo público, eletivo ou não. Não, o filho é deputado lá, federal, o Sarney, inclusive era do PV, não sei se é do PV. A filha dele, governadora, né? Ele tem é lógico, não dá para você dizer, como você falou no início, o filho, eu quero ser médico e segue a carreira do pai. Isso é natural, você acaba passando. Mas na política... É uma profissão. Né? Virou uma profissão. E os legisladores fizeram ali de uma maneira que liberaram a reeleição, o que é muito ruim. É ruim. A renovação ela tem que existir sempre. Sempre. 4 anos é tempo, é bastante tempo para você fazer um trabalho, para plantar uma semente, e esse trabalho ir disseminando, ir proliferando e tal. Você fica lá, você acaba criando vício. E proporciona o quê? A compra dos agentes dos municípios, do estado e tal, porque você com a máquina por trás, você fala, te arruma emprego aqui, te arruma emprego ali, você me arruma voto aqui, tal. Então não é por competência, é por voto. Né? Então, você é a favor do voto distrital? Eu sim, eu acho que é importante e seria interessante aplicar isso aqui no Brasil, mas eu acho que o povo ainda não está preparado para esse tipo de votação. Mas é uma forma a se pensar para a gente começar a colocar em prática lá na frente. Qual a sua opinião? Meio a meio. Metade. Aí nós diminuímos bem esse problema da intervenção do pessoal de fora. Como é metade? Um número X de candidatos, de cadeiras para o distrital e o outro no normal, que prevalece o estado todo. Quer dizer, então eu sou candidato aqui da Baixada. Não o distrital puro. Não. Quer dizer, só distrital não. Não, só não, porque você acaba impedindo, às vezes, uma ascensão sua em outra área. Nós temos um problema, por exemplo, aqui é metrópole, nós temos 9 cidades, e você tem o Vale do Ribeira. Mas você não acha que eu acho que o certo seria o deputado puro, distrital puro. Ó, tem região da Baixada Santista, então o cara vai ser deputado na região da Baixada Santista. Até porque ele não consegue dar vazão a tantas necessidades de um... Aí eu vejo... aí você vai acabar, por exemplo, com o caso do Tiririca. Não, mas veja só. Que o Tiririca... teve voto em todos os municípios. Então, o deputado federal, ele tem que ter uma noção de Estado. Porque ele vai estar em Brasília... representando o Estado. O Estado. Agora, na Assembleia, não. Na Assembleia Distrital. Distrital. Aí eu concordo com você. Porque não tem nada a ver o cara aqui de Santos ficar defendendo o Exército de São José do Rio Preto. Entendeu? Porque ele está com o governador. Mas na Câmara, talvez, federal. O Décio tem razão nessa... Na Câmara Federal, aí sim... Essa tem que ser. O cara tem que andar o Estado. Tem que ser. E tem que ver o Estado como... Mesmo porque a discussão lá, ela é estadual, né? É Estado contra Estado. E nem só de Estado, né, Décio? É Brasil, né? Porque tudo que você fizer ali... Os deputados, os 70 do Estado de São Paulo, tem que brigar. Vamos discutir o problema do Porto. Você tem daqui, você tem São Sebastião. Entendeu? Quer dizer... Então está tudo aqui, estado de São Paulo. Então você tem alguns estados, que no caso de Bahia, é muito maior até. O representante lá em Brasília, ele tem que ter noção do estado da Bahia, que é heterogêneo. Que você está na Bahia, cidade, Salvador, né? Salvador é totalmente o comportamento, necessidade. Diferente. Como é São Paulo e a Baixada Santista, né? É que quando eu falo de representatividade, com certeza você vai ter lá, São Paulo são 56 ou 57 deputados federais? 70. Desculpa a minha ignorância. 70 deputados federais. 68, também porque nós dois estamos lá. Já estamos lá, já está fazendo. São 70 vagas e sem dúvida nenhuma você vai ter um pouquinho de cada região, por isso que eu acho que você representa o Estado. O que não dá é assim, eu acho que não tem deputado do Estado de São Paulo. Se você falar, não, o cara é deputado do Estado inteiro, ele não tem, ele tem uma base eleitoral, ele tem uma região que ele representa. Ele acaba tendo lá um espaço onde ele trabalha mais, onde ele vai mandar mais emenda para as entidades, onde ele vai ter um escritório político. Não dá para o cara ter 10 escritórios políticos. Não dá. Na verdade, ele vai mandar a verba, depois se eleito, né, olhando o mapa
da eleição e vendo onde é que ele teve mais votos. Mais votos. Não, é que Teve voto aqui? Então vamos mandar Aí para eu lá. vou mandar lá. Uma das bandeiras minhas, ela é Estado. Vai discriminação racial. Eu tenho reclamações em Araraquara, que é uma cidade politicamente racial. De discriminação racial. Discriminação. Nós tivemos um caso feio agora na cidade, né? De um bar aí que eu até Uma família, eu cheguei a acompanhar. um casal, aliás, mas não foi racial, desculpa. Foi homofobia. Discriminação homofóbica. Homofóbica. Desculpa. Quer dizer, então, eu tenho algumas cidades, eu vou muito em Barretos, que tem uma entidade lá, que se chama Estrela, que é uma entidade de negros. Uma das poucas do Brasil que o clube é de negro, frequenta, claro, bem miscigenado lá, mas toda a diretoria, e eles têm uma participação efetiva no município. Na discussão. E não no município mesmo. Festa Peão de Barretos, eles são chamados para discutir mão de obra, tal. Olha, tem uma participação só que efetiva. É interessante. super interessante lá. E, Chama Estrela. Estrela. Tem escola de samba também, desfilei já com eles, tá? Tem pessoal de rádio, tá? Então é bem participativa. E volta e meia eu vou muito lá, né? Com eles, tá? E esse vai ser uma das suas bandeiras. Vai ser, isso não tem dúvida. Não tem dúvida. Porque ali eu sou presidente de um instituto, né? Instituto Brasileiro, desculpe, tá? Instituto Brasileiro do Pensamento Negro, né? Eu fui fundador do Conselho da Comunidade Negra aqui em Santos. Então a gente tem um histórico Já de de lutas, né? Você quer levar isso para o Estado? Não tem Não, dúvida. quer Não levar tem- essa discussão de forma um âmbito... É porque na verdade nós não temos essa discussão. Eu fui a Brasília um mês e meio Mas nós atrás. temos uma coordenadoria de igualdade racial. Tem, Funciona? Toda cidade tem. Sim, e a de Santos funciona? Funciona. O Jorge Fernandes lá. Gente boa, né? O Fernando tá à frente. O Walter Carvalho foi o último antes dele. Sim. Também lutou, ajudei muito com ele. São Vicente também tem, Praia Grande tem. Tem. Cubatão é o Júlio. São Vicente é a doutora Alessandra, que já está ajudando até o bispo lá, candidato e tal. Então, nós temos bons representantes, né? Muito bom. Então, isso faz com que seja uma bandeira forte e, de repente, você evita, só para terminar o raciocínio, fazer com que outro dia eu estava conversando com o Vicentinho, e o Vicentinho estava falando, estou com esse assunto, né? Não, estou brigando lá, tal. Mas só que ele tem uma preferência a mais do nordestino, que é a bandeira dele, realmente, entendeu? Não tem mais um Abdias Nascimento lá, não tem mais pessoas que possam brigar. Ô, Marcelo, a sua bandeira, a principal bandeira vai ser a educação? Eu vou trabalhar algumas frentes aí, a educação, na parte da segurança também, né? E da empregabilidade. Acho que empregabilidade. Tem que gerar emprego, com emprego vem renda, vem impostos e começa a rodar. Um ainda emprego mais no de Brasil. qualidade, né? Qualidade. Esse que é um detalhe importante, é um emprego de qualidade que eu acho que as pessoas falam que nós estamos no emprego zero, né? Não tem... Não é que fala que o americano fala, né? Tem um nome agora, pleno emprego, melhor dizendo. Mas não é um emprego de boa qualidade. O pleno emprego não... Estou indo para o encerramento. Décio, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, por favor. Não, eu agradeço o espaço que a Augusto está dando para a gente. Todos os programas de televisão pudessem dar. Seria bom, porque o horário político, realmente, não espere muito da minha pessoa no horário político, porque o meu partido é pequeno. Mas esses espaços são muito mais interessantes, que deixam a gente à vontade para debater. O meu número é 5149. Eu sou do PEN, Partido Ecológico Nacional. Eu conto com o voto de vocês nessa eleição de deputado federal. A minha bandeira é realmente não só a segurança, como a bandeira do movimento negro. Eu tenho também a briga da PEC 300, que é a igualdade dos salários dos policiais civis e militares. E a gente também tem a reforma, não só política, como a reforma tributária. Muito bom. Obrigado. Marcelo, muito obrigado pela participação. Queria que você deixasse uma mensagem final. Eu que agradeço, Augusto, agradeço também ao Décio pela conversa democrática, uma conversa construtiva. E para você, eleitor, evite buscar votos, dar votos a pessoas que não sejam da nossa região. Nós temos que ajudar a nossa região a crescer. A nossa campanha é uma campanha humilde, uma campanha pequena, mas feita com honestidade e com amigos e pessoas que confiam. Se você quiser conhecer um pouco mais das propostas que a gente vai trabalhar lá na Câmara Federal, acesse no Facebook, Prof. Marcelo Rocha, tudo junto.
Prof. Marcelo Rocha, você vai ter acesso à minha fanpage. Lá você vai ver meu plano de diretrizes para serem trabalhadas lá no Congresso Nacional e também vai poder opinar, conversar comigo, que a gente está aqui na frente para plantar a semente do bem. Mudar o Brasil eu sei que a gente não vai conseguir, mas plantar a semente do bem, isso nós temos que fazer. Meu número é 4317, professor Marcelo Rocha, pelo Partido Verde. Até as eleições. Muito bom. Quero agradecer a participação do Décio Clemente, gentilmente atendeu nosso pedido, participação do professor Marcelo Rocha também. Nós, semana que vem, damos continuidade às entrevistas com os candidatos à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal. Nós já tivemos aqui diversos candidatos apresentando as suas plataformas, né? E é importante que esse espaço serve para que você, eleitor, possa discernir aquele candidato que, na sua opinião, atende às suas expectativas, atende ao que você quer como representante na Câmara Federal. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã. Amanhã teremos aqui o Fábio Garibe falando de mercado de seguros e o Nicolau Obeide, presidente do CDL Santos Praia. Muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã às 1h15 da tarde. Se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.